Olá pessoal, meu nome é Davi e essa é a primeira aula do curso de Introdução à Teoria Eletromagnética. Nessa primeira aula abordaremos tópicos iniciais, porém essenciais, tais como carga elétrica, lei de Coulomb e campo elétrico. Vamos lá? Bem, o primeiro tópico desta aula, ele fala sobre uma rápida introdução sobre o cientista Coulomb. Era um coronel do exército francês, mas também pesquisador, que contribuiu significativamente para uma área do estudo da qual nós chamamos de eletrostática, que estuda basicamente cargas elétricas estáticas. Os primeiros, ensaios e as primeiras experiências que Coulomb realizou foram por volta do ano de 1785. Coulomb é o famoso cientista que concebeu uma lei chamada Lei de Coulomb, fórmula da qual nós podemos visualizar no nosso vídeo, que diz que quando nós temos duas cargas elétricas pontuais, há uma força entre elas. Essa força nós veremos que pode ser uma força de atração ou repulsão, dependendo do sinal que as cargas recebem. Portanto, a força entre duas cargas elétricas colocadas no vácuo, ela é dada pelo essa força ela varia do meio com a qual as cargas estão inseridas. No nosso caso, consideraremos o vácuo. Portanto, a constante do vácuo ela é numericamente igual a 1 sobre 4π epsilon zero, constante a qual podemos visualizar na forma. Também do valor e do módulo das cargas, no nosso caso chamaremos de cargas Q1 e Q2, duas cargas dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. Portanto, aqui no nosso vídeo nós podemos visualizar duas cargas positivas, chamaremos elas de Q1 e Q2. Essas cargas são separadas por uma distância d. Coulomb constatou que cargas de polaridades semelhantes, seja cargas negativas e negativas ou cargas positivas e positivas, elas apresentam uma força de repulsão entre elas. No nosso caso, temos uma força, um vetor F21 e a força F12. Bem, semelhantemente, quando temos cargas de polaridades opostas, ou seja, diferentes, cargas negativas e positivas, Coulomb constatou que a força entre estas cargas é uma força de atração, conforme nós podemos ver no nosso vídeo. Nós podemos ver também que há uma pequena variaçãozinha na nossa fórmula, que é o sinal de negativo. Por quê? Quando nós temos o produto de duas cargas iguais, positivas e positivas ou negativas e negativas, o resultado deste produto é um valor positivo. Entretanto, quando nós temos uma carga Q1 positiva e uma carga Q2 negativa, como na presente situação, o produto entre o número positivo e o número negativo, ele é negativo. Portanto, nós podemos constatar, a partir dessa afirmação, que quando nós temos um valor negativo de força entre duas cargas, nós podemos ver que trata-se de uma força de atração. Bem, trazendo isso para um espaço, agora para um sistema de coordenadas, vamos supor que nós temos duas cargas positivas, Q1 e Q2, conforme nós podemos ver. Nós sabemos já, dos slides anteriores, que a força entre ambas as cargas será uma força de repulsão. Portanto, para simplificar os cálculos, nós assumiremos um vetor A que tem origem no nosso origem do sistema de coordenadas e chamaremos esse vetor de A, chamaremos um vetor da origem do nosso sistema cartesiano até a carga Q2 de vetor B. Nós podemos, portanto, através de um somatório vetorial, estabelecer um vetor C, que é um vetor que interliga as duas cargas e nos dá, portanto, a distância entre elas. Bem, nós sabemos que através do somatório vetorial, se nós somarmos o vetor A mais o vetor C, nós teremos o vetor B. Tirando o valor do vetor C, nós podemos ver que ele é o vetor B menos o vetor A. Portanto, nós podemos constatar que existem forças de repulsão entre as cargas Q1 e Q2
e que, portanto, a força 1, 2, que é a força que a carga 1 exerce em 2, é o oposto da força 2, 1, que é a força que a carga 2 exerce em 1. Nós podemos assumir, com uma notação vetorial na fórmula anteriormente exposta, que a força ela vai ser igual à constante da equação que corresponde ao meio a qual as cargas estão inseridas, o produto das cargas Q1 e Q2 divididas pela distância entre elas ao quadrado e um versor, que é um vetor unitário, para indicar a direção na qual a força está atuando, o modo, a direção e o sentido. O versor, ele na verdade é um vetor unitário. O que isso quer dizer? É um vetor dividido pelo seu módulo, porque ele indica a direção e o sentido da força. Portanto, uma vez que o vetor C ele é igual ao vetor B menos o vetor A, nós podemos substituir na equação, conforme nós podemos ver. O vetor unitário, por sua vez, é o vetor B menos o vetor A dividido pelo módulo. Tá? Então, portanto, essa é a relação com a qual nós podemos traduzir a situação ali que nós escrevemos. Bem, Coulomb, a lei de Coulomb, uma vez que ela tem uma característica linear, nós podemos aplicar a ela o princípio da superposição. Até o presente momento nós estudamos apenas duas cargas, portanto o cálculo de força ele é relativamente simples. Agora, quando nós temos N cargas no nosso sistema, no nosso caso aqui, nesse exemplo, nós temos 5 cargas. Caso nós queiramos calcular a força sobre uma carga QP, onde nós podemos chamá-la de uma carga de prova, como nós podemos fazer? Como nós podemos calcular essa força? Bem, é muito simples. Aqui nós temos um diagrama de corpo livre sobre a carga QP, nós temos as forças de atração e repulsão, dependendo da polaridade das cargas. Portanto, nós podemos, através do diagrama de corpo livre, constatar que a força atuante sobre a carga QP nada mais é do que o somatório de todas as forças que nós temos aqui no nosso diagrama. Tá? Bem, nós podemos traduzir isso para a fórmula e para a lei de Coulomb, que é a fórmula com a qual nós calcularemos efetivamente o módulo, a direção e o sentido, ou seja, o vetor da força P. Bem, nós podemos traduzir essa primeira relação dizendo que se nós realizarmos o somatório de todas as forças atuantes, nós teremos o valor, o módulo e a direção e o sentido, o vetor, portanto, FP, que é a força atuante sobre a nossa carga de prova. Portanto, nós podemos dizer que caso nós tenhamos um sistema com N cargas, nós podemos calcular a parcela de contribuição de cada carga com relação à nossa carga de prova e ao final somar, fazer um somatório vetorial e assim nós encontraremos a força atuante sobre a nossa carga de prova. Bem, nós sabemos, portanto, e chamamos isso de princípio da superposição. Isso facilita muito os cálculos e, portanto, é uma aplicação muito útil utilizando a lei de Coulomb. Bem, nós sabemos que as cargas elas têm uma força atuante sobre elas. Portanto, nós entraremos agora com a definição de campo elétrico, que é uma definição muito utilizada e que eu tentaria aqui agora explicar de um modo bem simples o conceito e o que é um campo elétrico. Bem, supondo que nós temos no nosso sistema de cartesiano duas cargas, Q1 e Q2 também. Bem, nós sabemos que essas cargas exercem, como são cargas ambas positivas, elas exercem uma força de repulsão. Portanto, se nós tivéssemos um equipamento ou um dispositivo capaz de medir a força, nós conseguiríamos ver que a força, considerando-se que elas estão espaçadas de uma distância grande o suficiente, nós podemos constatar que a força ela é uma força de pequena intensidade. Ao passo que nós aproximamos estas cargas no nosso sistema cartesiano, nós constataremos que essa força de repulsão ela aumentará. Portanto, no nosso dispositivo capaz de medir força, nós mediremos uma força de maior intensidade. Embora ímãs tenham uma característica magnética, nós podemos usá-los para analogia. Suponhando que nós temos ímãs separados de uma longa distância, nós não teremos uma força considerável.
entre eles. Ao passo que nós os aproximamos muito próximos uns dos outros, nós poderemos constatar que a força ou de atração ou de repulsão aumentará consideravelmente. Como eu falei, os ímãs têm uma característica um pouco diferente, que nós também estudaremos no curso de teoria eletromagnética. Mas nós podemos associar, portanto, cargas elétricas, conforme nós aproximamos, maior será a força de repulsão ou de atração entre elas. Tá bem? Esse campo que nós chamamos de força, no qual nós consideramos essas cargas, nós traduzimos como o campo elétrico. O conceito de campo elétrico também pode ser aplicado o teorema da superposição. Portanto, para eu calcular o campo elétrico de uma carga QP, eu posso fazer o somatório de forças também, conforme nós vimos anteriormente, e dividir pelo valor da minha carga, conforme a relação de campo elétrico é a força sobre carga elétrica. Conforme nós vimos, é convencionado que as linhas de campo elas saem de cargas positivas e entram em cargas negativas. Portanto, quando nós temos atração entre duas cargas, portanto de polaridades opostas, nós temos uma atração e, portanto, as linhas de campo têm o comportamento apresentado no nosso vídeo. Por outro lado, nós podemos ver também que as linhas, o vetor campo elétrico, as linhas de campo, ele é sempre tangente, como nós podemos ver. Por outro lado, quando nós temos cargas de polaridades semelhantes, polaridades iguais, positivas e positivas ou negativas e negativas, o vetor e as linhas de campo, elas são de repulsão, em virtude da força entre as cargas. Nós podemos ver também que o campo elétrico, o vetor campo elétrico, ele também é tangente neste caso. Portanto, eu gostaria de agradecer pelas pessoas, pelos alunos que visualizaram e assistiram essa aula. Espero que tenha sido uma aula produtiva, espero que os conceitos possam ter sido transmitidos e possam ter sido absorvidos, e espero que retornem, porque nas semanas posteriores novas aulas serão postadas sobre novos tópicos dentro da disciplina de Introdução à Teoria Eletromagnética. Desejo bons estudos e é isso aí. Até mais, pessoal. Obrigado.